E aí, tudo beleza? Nessa aula nós vamos entender os conceitos de dado, informação, conhecimento e inteligência e como eles se relacionam. Então vamos lá. Vale já mostrar aqui e exibir que na verdade esse modelo ele pode ser chamado de modelo DISC, em que através da atribuição de valor, através da geração de valor, o conceito de dados vai chegando até o conceito de inteligência. Porque os dados por si só, eles não apresentam tanto valor para as organizações e pessoas, mas sim a capacidade de evoluir esses dados, de transformá-los, de possibilitar análises sobre esses dados, é que vão gerar valor para a organização. E aí nós temos então o nosso modelo DISC formado por 4 conceitinhos fundamentais. O seu primeiro grande objetivo aqui é saber essa sequência. Então, dado, informação, conhecimento e inteligência. À medida que o valor vai aumentando, nós vamos avançando nessa sequência, avançando nesse modelo. Então, dado é o elemento base lá, é aquele elemento que tem pouco valor por si só. Quando a gente trabalha esse dado, nós temos a informação. Quando essa informação ela é contextualizada e refletida, nós chegamos no conhecimento. Quando esse conhecimento é aplicado, nós temos a inteligência. Mas segura que a gente quer só uma visão geral, nós vamos entender esses conceitos fundamentais aí que são abordados diretamente nas questões de prova. Então vamos começar pelo primeiro conceito fundamental, que é o conceito de dado. O que é um dado? O dado é um fato bruto, o registro primário. Então, antes de ser trabalhado, antes de ser tratado. E nós dizemos então que um dado ele tem 3 características fundamentais. São não, preste atenção, são não organizados, não processados, não contextualizados. Então o dado, ele no fim das contas, ele não possui um significado claro. Existe, mas não tem um significado implícito. Vamos dar um exemplo. Se eu te digo apenas o número 5, o que representa esse número? O que significa isso? Se eu te digo x, y, z, se eu te digo, se eu te dou um texto não legível, o que isso representa? Não dá para avaliar porque não tem um contexto associado. Não tem um significado associado. Um dado, ele pode ser uma letra, pode ser um número, pode ser um texto não interpretável, não legível, ou que não dá para ter que não possui significado ainda. Pode ser um símbolo. Tudo isso está relacionado ao conceito de dado. O que importa aqui é que você fixe bem que um dado é um fato bruto, um registro primário, e que não possui significado claro. Beleza? Show de bola. Primeiro conceito bem direto para você já levar para as questões da prova. Quando esse dado é contextualizado, é atribuído de significado, possui relevância e propósito, aí esse dado vira então o que a gente chama de informação. Então a gente resume e define informação como dado trabalhado e contextualizado. Uma vez quando a gente organiza esses dados, processa, trabalha, combina, esses dados eles viram informação. Então, se eu te disse pelo menos somente o número 5, não tem contexto. Agora, se eu te digo, né, que 5 é a nota do aluno na disciplina de TI, opa, agora eu já tenho um contexto. Agora eu já tenho um significado associado àquele elemento. Então, agora nós temos uma informação. Se eu te digo só vermelho, é um dado. Agora, se eu te digo a cor daquele carro é vermelho, veja que eu tenho um contexto, tenho um significado agora. Então, veja que a gente evoluiu no conceito basilar de dado. Então, enquanto um dado é um fato bruto, sem tratamento, sem processamento, sem significado, a informação atribui esse significado. E aí vale fixar bem essa diferenciação. Inclusive, eu trago aqui um bizu para consolidar, porque isso aqui é muito abordado nas questões de prova. Então, se liga, dados são sem significado. Informação com
significado. Com esse bisuzinho aqui, ó, você vai salvar muitas questões de prova. Beleza? Vamos continuar evoluindo, então, nesse nosso modelo aí de atribuição de valor aos dados. Então, dado, fato bruto, informação, significado atribuído e contextualização. Quando a gente pega essa informação e compreende, internaliza, então a gente tem o conceito de conhecimento. E como é que a gente faz essa internalização e essa compreensão? Por meio da reflexão, da experiência, da síntese humana. A gente torna a informação em algo acionável. O que é ser acionável? É aquilo que eu posso orientar uma decisão no futuro. Orientar uma ação, ou seja, ela está preparada para a ação. Ainda não foi acionada, mas ela está pronta para ser acionada. Pronta para ser acionada. O conhecimento, ele normalmente é tácito. O que quer dizer isso? Normalmente tácito. A gente tem o conhecimento que pode ser chamado de explícito ou tácito. Algo que é tácito é algo que não está explícito, que não está formalizado. Então está na mente humana. Então normalmente o conhecimento ele não está registrado formalmente. Normalmente ele está na mente humana. E por conta disso ele é difícil de estruturar. Nem todo conhecimento vai ser facilmente documentado, vai ser facilmente registrado. Então existe essa dificuldade no conhecimento. Beleza? Então, mais uma vez, dado fato bruto, informação, dado trabalhado, contextualizado. Quando a gente tem a informação compreendida, contextualizada, com base na síntese, na experiência, na reflexão, pronta para ser acionada, nós temos o conhecimento. É um conceito de conhecimento, beleza? E por fim, nós temos então o conceito de inteligência. Quando a gente pega esse conhecimento com base na experiência e na intuição, a gente sintetiza e aplica a uma situação, a gente chega no conceito de inteligência ou sabedoria. Então, evoluímos aqui no nosso conceito. Então, tínhamos o conhecimento, refletimos, né, sobre aquela informação. Olha, 5 é a nota. A informação é que 5 é a nota do aluno na disciplina de TI. Então, a gente tem uma informação. A gente vai refletir sobre aquilo. Tá, mas quais as causas que geraram isso? Quais que são as possíveis soluções para melhorar isso? Será que esse aluno precisa de mais revisão na matéria? Será que esse aluno precisa resolver mais questões daquela matéria? Isso tudo é conhecimento. Quando eu pego esse conhecimento, e aí com base na experiência e intuição, não, com base nos pontos que eu refleti, eu identifiquei que aquele aluno faltou revisão para ele. Agora eu vou aplicar mais uma revisão, vou ofertar mais uma revisão para ele. Então isso é inteligência. É a aplicação do conhecimento em uma situação. Inteligência. Beleza? Ressalva importante, galerinha. Ressalva importante que é o seguinte. Na conceituação clássica, a inteligência ela é capacidade essencialmente humana. Então, por que eu estou chamando a atenção disso? Que pode ser que você encontre alguma questão que diga que a inteligência é capacidade humana, é capacidade essencialmente humana. E vai estar certo isso, porque isso é a conceituação clássica de gestão de informação, teoria da informação. Porém, né, a gente tem contextos difundidos de inteligência artificial, ou seja, a palavrinha inteligência aparecendo no contexto de uso por máquinas, ou seja, máquinas simulando inteligência. Então são sistemas que vão imitar, simular o comportamento inteligente. E aí? Se a questão for tratar especificamente sobre inteligência, no conceito de dado, informação, conhecimento e inteligência, você vai aceitar que é capacidade essencialmente humana, embora em contextos de IA, ela pode se referir a sistemas que imitam essa capacidade. Então são coisas distintas, são contextos de cobrança distintos. Então vale a gente observar e chamar atenção para isso. Beleza? Então dado, informação, conhecimento, inteligência. Vamos consolidar agora esse modelo, porque você precisa compreender não só cada conceito em isolado, mas também a relação entre eles. Porque as questões vão te perguntar a definição e vão trocar esses termos de lugar.
Então, olha só, para a nossa pirâmide informacional, que é uma forma de representar o nosso modelo disse, né? Que começa lá na base com os nossos dados, que são nossos fatos brutos ou registros primários. Uma vez que esses dados são processados, eles geram a informação. Uma vez que esses dados adquirem contexto, significado, relevância e propósito, eles viram informação. Então temos aqui, né? Vamos dar um exemplo. O 5 é um dado. A nota do aluno em TI, C5, né? A nota 5 é uma informação, tem um contexto, tem um significado. O que é o conhecimento? É a avaliação das causas e consequências. Causas, motivos, né, dessa nota. Causas e ações possíveis. Ações de correção, né? Ações possíveis. Essa informação, então, ela foi analisada. Ela foi compreendida, ela foi internalizada, está pronta para ser tomada uma ação. Quando eu sintetizo esse conhecimento e aplico numa situação, eu tenho a inteligência. Então agora eu vou aplicar uma ação, vou aplicar de repente uma revisão, sugerir uma revisão para o aluno. Sugerir uma revisão para o aluno. Então agora, inteligência. E aí observe nessa pirâmide que ela tem um elemento importante, que é qualidade e quantidade. Quando você vai evoluindo nesse modelo, né, saindo da base ali para o topo da pirâmide, você vai aumentando a qualidade. Assim como a gente já discutiu naquele primeiro esqueminha. Você vai aumentando o valor daquilo. Porém, observe que a pirâmide ela tem uma base maior do que o topo. Então nós temos muito mais quantidade na base do que no topo. Então o que a gente pode dizer em relação a isso? Que os dados estão disponíveis em maior quantidade. Já a inteligência, ela possui maior qualidade ou maior valor. A quantidade vai diminuindo, porque ela precisa passar por um processo até chegar lá. Mas a qualidade e o valor vão aumentando. Então, esse esqueminha aqui é o esqueminha matador para você consolidar os conceitos de dado, informação, conhecimento e inteligência. E aí, só uma ressalva aqui, né, um aspecto importante é que às vezes pode aparecer também os termos em inglês. Data, Information, Knowledge and Wisdom, né? Dado, informação, conhecimento e inteligência. E lembrando que inteligência pode também ser usada como sinônimo de sabedoria. Então você tem que saber conceituar esses 4 termos, saber a diferença entre eles e saber a evolução. Beleza? Então, muita atenção, porque nas provas, quando esse tema é cobrado, eles não são tratados como sinônimo, embora no cotidiano da vida real a gente trate muitas vezes como sinônimos. Então, em prova, a gente vai trocar definições. Por exemplo, dados representam registro com contexto e significado. Errado. Errado. Isso é o conceito de informação. Assim como informação é um dado desprovido de significado. Não, informação é provida de significado. Provida de significado. Então, o seu grande objetivo nesse conteúdo é um conteúdo bem direto, né, bem teórico, mas o seu objetivo aqui é diferenciar bem esses termos.